exalte e glorifique o nome do Senhor bem forte. Glorifique mais forte, exalte, glorifique ao Senhor. Deixa eu dizer uma palavra poderosa para a sua vida. Você foi criado para o louvor de Deus. Você não foi criado para você. Você não foi criado para o mundo. Você não foi criado para nada nesta terra a não ser para o louvor de Deus. Isso significa que a tua vida, a minha vida, as nossas vidas tem que louvar e engrandecer o Senhor. Deus precisa ser louvado através das nossas vidas, amém, irmãos? Jesus disse que vejam o Pai ser glorificado através de vocês, que Deus brilhe através de vocês, vejam a vossa luz, não é? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É importante entender que esta igreja de hoje, a igreja que está sendo atropelada pelo mundo, não é? Pelo descompromisso, entenda a igreja. Nós somos levantados para o louvor de Deus. Aleluias. Eu preciso ser um instrumento de louvor. Isso muda tudo, muda tudo. Porque Jesus, quando chega, ele confronta nesse nível dizendo: olhe para os lírios do campo. Aleluia. Ele continua belo, ele continua formoso, lindo, com cheiro, com aroma. Mas quantos homens perderam o aroma, perderam a brancura, perderam a beleza? Porque o pecado destrói. Mas Deus te criou para o louvor dele. Como é o lírio do campo, assim temos que ser. E assim, meus queridos, olhem as aves do céu, para o louvor de Deus. Sabe o que você foi chamado para estar aqui hoje? Para ser louvor a Deus. Lá fora, para ser louvor de Deus. Se você está preso, se tem uma situação que você está dizendo, não sei o que fazer, Deus te chamou para o louvor dele. E isso vai se acabar na tua vida. Porque Jesus disse, ele cuida das aves dos céus, ele cuida dos lírios do campo. Quanto mais a vós. Mas buscai ao Senhor de todo o vosso coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Para o seu louvor, vamos lá? Para o seu louvor, para o seu louvor. Para isso fomos criados. Para o seu louvor. Para que você foi criado, então diga. Senhor, para o seu, para o teu Pai, para o teu louvor. para o seu louvor. Mas o inimigo chega e diz assim: você vai ser isso todo o tempo. Você não vai conseguir superar. Você não vai conseguir sair dessa vida medíocre. É você que vai ser sempre desse jeito. E vem aquela palavra de maldição. Alguém que procurou colocar uma pedra de tropeço na tua vida. Mas aí o Espírito Santo, Deus, vem e diz o que para você? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Creia nesta palavra do Senhor. Para o seu louvor. Para o seu louvor, Senhor. Para o seu louvor. Pai, nesta hora nós declaramos, em nome de Jesus, que somos tuas propriedades, para o teu louvor, Senhor, pois tu nos fizeste a tua imagem e semelhança, como ministros, como príncipes, como primeiros ministros, Senhor, sobre esta terra. E nós dizemos, Senhor, que mediante o teu grande amor de restituição e restauração, estamos aqui como igreja para ser o teu louvor, para sermos um bom testemunho, para sermos, Senhor, a tua glória aqui na terra, para sermos, Senhor, teu canal, para sermos o teu instrumento, para sermos o teu louvor, meu Pai, para que os céus se alegrem através desta criação, a mais importante, a mais bela do que o céu, a mais bela do que a terra, a mais bela, Senhor, do que os animais, do que a fauna, do que a flora.
foi nós, ó Deus, homens, mulheres, criados à tua imagem e semelhança, para o teu louvor, meu Pai. E nós te agradecemos e profetizamos que sempre estaremos aqui para engrandecer e exaltar o teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele com toda a alegria do seu coração. E guarde esta palavra deste hino, desta música, essa mensagem profética que diz que nós somos para o louvor de Deus. O diabo está empenhado em mudar esta mensagem, em mostrar que a pessoa ela é um derrotado. Tem pessoas que acusam, que condenam, pessoas que querem mostrar o buraco, pessoas que apontam a pessoa para viver em sentimento de culpa, para viver na amargura. Mas Deus diz assim para nós: eu te criei para o meu louvor. Não importa, irmãos, Ele está falando isso àquele que está jogado lá na sarjeta, aquele que é o menos provável, aquele que nem conhece ainda a verdade, mas ele foi criado para o louvor de Deus. E se ele está lá, é porque falta ainda missionários, falta ainda pessoas tomadas pela glória de Deus para alcançar o perdido. Deus levanta a igreja, e a igreja está se perdendo, como a dracma perdida que se perdeu dentro de casa. A igreja está se perdendo por causa deste mundo que está cada vez mais entrando das igrejas, entrando dentro dos lares, entrando dentro do coração das pessoas, mudando a esperança delas, tirando a esperança do céu para dar uma esperança na terra, tirando a esperança da grande comunhão com Deus para ter comunhão somente com coisas, e coisas efêmeras e passageiras. Deus não tem conseguido ver muitas vidas para o seu louvor, porque nós estamos travados, e é por isso que nós precisamos urgentemente mudar a nossa posição, mudar a nossa postura e dizer: Senhor, conta comigo que eu quero ser para o teu louvor. Eu quero acabar com esta síndrome de mediocridade na minha vida, de achar que eu sou um pequenino. Não, Senhor, eu sou teu ministro, eu sou teu canal, eu sou instrumento do Senhor, eu sou, Senhor, algo tão precioso que nem a terra toda pode comprar a minha vida. Nada nesta terra se compara ao valor que o Senhor me deu. É por isso que nós precisamos, irmão, nos erguer a cabeça, levantar a cabeça e dizer para Satanás: Satanás, se tem um derrotado aqui é você, porque você foi vencido na cruz, mas o Senhor veio nos buscar e salvar, porque estávamos perdidos e porque Ele nos ama de todo o coração. Amém, querido? Você é um instrumento de Deus. Você crê nisto? Você crê nisto? Ou você crê que você apenas tem um papel só nesta sociedade, só para trabalhar, ganhar dinheiro, comer bem, passear e etc? Não, querido, você foi chamado para o louvor a Deus. Amém? É em primeiro lugar para Deus, em segundo ficam as outras coisas. Amém, meu amado? Nós temos uma palavra hoje poderosa, poderosa. Estamos continuando a pregação da escada de Jacó, lá no Gênesis 28, céus abertos, em meio à crise, não é? Terra tremendo, pessoa aqui abalada, tudo parece que está fechado, tudo está numa situação impossível. Se você estiver achando que está impossível para você, olha esse texto agora. Olha esta palavra. Nós vamos continuar, porque ela é a continuação da palavra que nós já fizemos aí num domingo. Nós demos uma parada com a ceia, que ela traz uma outra mensagem. Mas anterior à ceia, nós pregamos esta escada de Jacó, este homem fugitivo, e que ele vai ter agora, irmãos, uma surpresa de Deus. Uma surpresa. E eu quero dizer para você que vai ter uma senha dada aqui do Espírito Santo para você. Então, se você está perguntando assim: como eu posso ter, né, um futuro seguro? Como eu posso ter um futuro assim próspero? Eu quero assim descobrir. Será que é a loteria? Será? O que tem assim? Deus vai te revelar hoje que tem uma forma de você ser muito abençoado e muito próspero. Vai dar hoje aqui a senha, não é? Como é que você pode mudar assim da noite para o dia? Como é que você pode ter assim, sabe, as coisas assim transformadas? Aquele que dizia assim: esse aí não vai ser ninguém, rapaz. Esse aí, duvido. Era o que diziam do Jacó, do Jacozão, né? E aí Deus vai dar aqui uma senha. Como é que a gente pode mudar o nosso futuro, ter um futuro seguro e poderoso e abençoado? Em Gênesis 28, a partir do versículo 16, que é a segunda parte da leitura, que já começamos, diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar,
e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, o que, irmãos? A porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e aregiu em coluna, diga coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ao azeite e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, olha a senha aí revelada, hein? Fez Jacó também um voto dizendo, vamos lá, todo mundo junto, lê isso aí. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Podem sentar, queridos. Que palavra poderosa. Jacó, o homem aqui fugindo por uma situação trágica, porque o seu irmão gêmeo queria o matar, uma história tão conhecida. Faltou o discernimento de entender que ele tinha um coração voltado para Deus, mas Jacó, ele era visto somente pelos seus feitos. Então a interpretação era pelos atos de Jacó e não pelo seu coração. E ao contrário do seu irmão, que parecia tudo certinho, olhavam pelos atos de Esaú, seu irmão, pela beleza exterior, mas o coração dele era vazio para com Deus. E isso foi um colapso naquela família, não é? Então isso houve uma situação trágica, porque o Esaú, ao ver que ali Deus abria a porta para Jacó se revelar, Jacó estava tendo uma oportunidade de Deus, porque Deus via os atos dele, mas conhecia seu coração. E Deus via os atos de Esaú, mas conhecia seu coração. E então Deus fecha a porta para Esaú, para que ele não consiga nada. Jacó se revela, depois então ele se revela novamente diante do seu pai, mas o seu irmão o persegue para matar. É preciso ele fugir, é preciso ele ir embora. E ele vai embora para a terra da sua parentela. Mas só que ele vai, irmãos, sem nada, completamente desprovido. Ele vai somente com a roupa do corpo e um pouquinho de azeite. Ele não vai com um camelo, não vai com uma dispensa ali, né, para poder ser provido. Não, ele vai do jeito que ele podia ir somente, com aquela roupa do corpo. E naquele deserto, depois de 100 quilômetros já distante da sua casa, ele cansado, ele deita então para dormir. E naquele momento do seu sono, Deus se apresenta àquele homem que não imaginava o propósito que Deus tinha na vida dele. Isso pode estar acontecendo com você, que acha que você é um Zé Ninguém, que você acha que não tem um propósito grande na tua vida. E Jacó não imaginava o propósito que Deus tinha na vida dele. E muita gente não sabe disso. Então Deus mostra, dá um sonho de uma escada que estava na terra e chegava até no céu. E esta escada que tem muitos significados. Uma delas significa Jesus Cristo, que é o nosso mediador, aquele que nos une a Deus. Mas aqui para Jacó, Deus dizia uma coisa importante para ele: Jacó, eu tenho um propósito grande na tua vida. É um propósito muito grandioso. Esta escada falava do propósito de Deus, mas você tem que subir cada degrau. Você tem que dar passos importantes. Você precisa caminhar nesta escada que eu coloco para você. O final dela é aqui, ó. É aonde eu estou. É sobrenatural. Eu tenho anjos aí para te ajudar. Sobe e desce anjos. Porém, você tem degraus para subir. Eis aí, irmãos, um dos segredos. As pessoas querem o propósito de Deus. As pessoas querem o milagre de Deus. Mas as pessoas não querem subir degraus. As pessoas não querem subir degraus. Deus colocou a escada
E 20 anos depois ele vai ministrar a escada para Jacó, mais de 20 anos, porque ele parou de subir degraus do propósito de Deus. Sabe, Deus tem um grande propósito na tua vida, propósito espiritual, propósito familiar, propósito material, físico, de muitas maneiras nesta terra, porque essa terra toda é do Senhor, e ela é completa. Deus tem um propósito completo em nossa vida, não só dentro da espiritualidade, mas dentro dos outros contextos. Mas às vezes nós negligenciamos degraus. Nós somos presos mais para o lado da terra do que para subir para o céu. E aqui Jacó fez essa descoberta. Jacó descobre então que ele ali não estava só. Primeira coisa, você não está só. Ele dizer, poxa, o Senhor está comigo aqui e eu não sabia. Às vezes, irmãos, num ambiente de acusação, como ele estava, num ambiente, sabe, de caos, de falta de provisão, quando a pessoa está passando por uma situação tão terrível, ela pensa que está sozinha. É natural isso. É natural, é o lado humano da pessoa. Só que você não é só humano, você foi criado para o louvor de Deus. Deus tem um propósito grande com a sua vida. E então Jacó disse, poxa, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que tu queria me fazer um missionário. Eu não sabia que tu queria me fazer um grande empreendedor. Eu não sabia, Senhor, que tu tinha essa grande obra na minha vida. Eu não sabia disso, Senhor. Deus está te revelando isso hoje. Ele tem uma grande obra na sua vida. Vai depender do degrau que você quer subir. Você quer dar o passo nesse degrau? Ou quer ficar somente no nível de terra? Só olhando, só lastimando, só criticando, só ironizando, só ficando amargurado com as coisas que estão aí ao nosso redor para nos atormentar. Portas do inferno, que o Senhor já decretou, não é para prevalecer. Mas a pessoa fica querendo ir se aproximando da porta do inferno. E aqui o Senhor abriu a porta do céu para Jacó. E então, irmãos, ele se levanta, né, depois daquele sonho que ele tem, né, ele declara que ele não sabia que Deus estava com ele. E ele diz assim, esse lugar aqui é terrível demais. Esse lugar aqui é a porta do céu. Aqui é a porta dos céus. Então começa, irmãos, ali mudar tudo na cabeça de Jacó. Tudo ele começa a ver agora como Deus no comando de todas as coisas. Este lugar não é somente um lugar comum, mas agora é a porta do céu. Deus começa agora a entrar na mente de Jacó. E ele começa a entender que Deus está direcionando, que Deus está no controle, que aquele ambiente, aquela vida dele agora passa a ter um comando de Deus na sua vida. Então ele começa ali a fazer alguns atos, irmãos, alguns atos. Então ele pega aquele travesseiro, ele primeiro muda o nome daquele lugar de luz, ele chama Betel, e Betel, a tradução é o quê? Quem sabe diga? Casa de Deus. E aí Jacó, ele pega aquela pedra que ele dormiu, fez um travesseiro, né? Ele faz dela uma coluna. Uma coluna. Na Bíblia, coluna significa altar, altar de adoração. Então ele pegou aquele travesseiro, não era bem um altar, mas ele fez o símbolo ali. Não se sabe o tamanho, a altura que tinha aquela pedra. Mas não era muito alta porque era o lugar que ele colocou a cabeça para dormir, era o travesseiro. Mas ele disse, Senhor, aqui, simbolicamente, eu faço deste local um altar de adoração ao Senhor. E ele então, naquele altar, ele pegou o seu azeite, e aquilo como símbolo, não é? Um símbolo espiritual, ele consagra aquilo para declarar que aquilo era um altar de adoração. Então, irmãos, ele faz um voto. Aqui começa uma coisa muito importante para a gente entender. Esse é o voto mais longo da Bíblia. É esse voto de Jacó. É o voto mais amplo que tem na Bíblia. É esse voto aqui que envolve 3 versículos. E é o voto cumprido em todas as partes. A primeira parte que cumpriu foi Deus, a parte do voto. Porque o voto é uma aliança, o voto é um compromisso. E quando a pessoa vota com Deus, Deus está pronto para cumprir, se não ultrapassar os limites da soberania de Deus e nem da sua vontade. E aqui Jacó não pediu nada que ultrapassasse a vontade de Deus. Ele pediu coisas simples e coisas que agradaram a Deus. Primeiro ingrediente deste voto, ele diz assim, Senhor, se o Senhor me guardar nesta jornada, eu estou aqui saindo num estado bem delicado, eu preciso de proteção, eu preciso que o Senhor me guarde. Então fazer a parte do voto. E aí o Senhor, ele diz aqui, se o Senhor me guardar, também se o Senhor me der provisão, provisão de alimento e provisão de roupa. Não foi pesado esse voto, né, irmãos?
alimento. Ele não queria passar fome. Ele não queria ficar com roupa de mendigo, roupa fedendo, não tenho outra roupa para trocar. Não, me dê roupa, Senhor, me dê roupa boa. Não com essas marcas satânicas aí não, viu? Roupa boa, roupa de qualidade. Nessas roupas também que vivem umas calças rasgadas por aqui, não. Não foi essa que Jacó pediu, com certeza. Não tem umas aí que estão comprando nas lojas, calça que cachorro rasga, dá rato nela, não é? Passa no balai de gato, fica esculhambado e a pessoa compra ela cara. Não sei como é que foi esse negócio, né? A revelação é que um dia Maria Mulambo disse para o cara lá da moda: rapaz, olha, é o seguinte, poxa, tu me serve aqui há tanto tempo, tu não fez uma roupa para mim? Maria Mulambo. E aí, o que aconteceu? O cara lá da moda, que eu esqueci o nome dele, disse: não, minha patroa, eu vou sim, vou colocar. E botou as meninas lá para desfilar e tudo fazendo. As roupas tudo rasgadas, pronto, sucesso. No mundo inteiro vende, muita gente comprando aquelas coisas que me dá pena. Eu fico com a pena quando eu vejo a pessoa com aquela roupa, porque eu digo, meu Deus, tanta coisa para a gente fazer, tem que dar roupa para as pessoas. Jacó pediu roupa, não foi desse tipo. Então, ele disse: tu me deres provisão de alimento e de roupa. Foi só aqui um parênteses, tá, irmão? Para dar aqui um pouco, também dar um pouco de doutrinada aí, que as coisas estão muito soltas. Então, ele pediu essa provisão. Ele pede depois uma coisa fundamental. Fundamental, ele pediu paz, no voto dele. Eu preciso de paz. Eu estou saindo em meio a uma confusão. Eu preciso de paz, Senhor. E isso eu não resolvo. Não é? Aqui ele estava falando de uma paz coletiva, uma paz social. Não a paz individual. A paz individual ele podia desenvolver com Deus. Essa paz, a gente, quando tem Jesus, a gente desenvolve. Não importa a turbulência ao nosso redor. Não importa a situação que a gente encontra. Jesus, ele nos dá a paz dele. Por meio do nosso arrependimento, por meio da lavagem do seu sangue. Em nossa vida, nós temos essa paz de Cristo. Mas a paz que ele pedia aqui era uma paz social. Senhor, eu quero que essa paz nos promova o perdão, a harmonia na minha casa, na minha família. Eu quero que esta paz, Senhor, venha reinar. Esse espírito que agiu na minha casa, ao ponto de me fazer fugir, me dê paz, de forma que eu tenha uma porta aberta para voltar na minha casa. Que eu tenha o perdão do meu irmão, que eu tenha o perdão do meu pai, que ele já tinha até abençoado, mas o pai ficou muito magoado, porque ele se travestiu do seu irmão, ele botou ali, enganou o pai, então foi algo assim muito feio. Então ele queria que houvesse todo esse processo de abertura, de perdão. Até a mãe não queria que ele ficasse, porque tinha medo, então que tudo isso fosse pacificado, tudo isso fosse resolvido. Então fez parte do voto de Jacó. Se o Senhor me der paz, tudo aqui ele está pedindo a Deus. Olha, ele pediu segurança para Deus, ele pediu provisão para Deus. Agora ele pede uma coisa difícil: paz social. Paz social, uma coisa bem difícil, já está entrando em outras pessoas. Ele pediu, está no voto dele. E quando ele diz assim, quando ele termina na parte que era de Deus, ele diz assim: então o Senhor será meu Deus. Aí ele começa a parte dele. O Senhor fazendo tudo isso, eu agora digo ao Senhor: jamais deixarei o Senhor. Jamais deixarei de ser teu servo. Tu vai ser o meu Deus, tu vai ser o meu Senhor. A minha vida vai ser tua. Tudo eu colocarei diante do Senhor, como ele fez naquele altar. Ele está fazendo isso aqui diante de um altar, irmãos, que ele colocou o óleo. O voto que ele fez. Olha o poder desse voto. E então ele disse: eu vou ser teu servo, teu filho, eu vou te seguir, tu serás o meu Deus, eu não vou te deixar nunca. E aí a última parte ele diz, e depois disso aqui, não é? Não, ainda tem uma parte aqui: será o meu Deus, aí a pedra que eu erigi por coluna, essa que ele colocou, olha, será a tua casa. Aí outra coisa que ele prometeu para Deus no voto: eu vou erigir a tua casa. Eu vou fazer desta coluna aqui, que hoje é uma pedrinha simples, eu vou fazer uma casa para ti. Olha, irmãos, a visão do homem aí, ó. Pedindo a parte que era de Deus, mas agora dizendo qual é a parte que ele ia fazer para Deus. Aquilo que interessava a Deus, fazer a casa de Deus. Deixou a pedrinha lá marcada, como uma coluna. Faz parte do voto. Então está aqui, Senhor, vou fazer para ti esta casa. E tudo que o Senhor me der, terceira parte de Jacó, a terceira parte dele, tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Não havia lei do dízimo, não havia doutrina do dízimo,
Mas Jacó já entendia que isso era algo que Deus se alegrava no coração da pessoa. Daquilo que ele recebia, ele desprendia a Deus na forma de voto, na forma de compromisso, na forma de aliança, fazendo parte aqui, irmãos, de todo um contexto de voto, tanto do que ele queria receber de Deus, mas aquilo que ele ia dar a Deus. E Jacó então, queridos, ele diante deste voto, Jacó segue sua jornada. Qual foi o resultado dessa história? Jacó, então, ele tem uma vida social, profissional abençoada. Ele passa a ter, sabe, irmãos, tudo começa a prosperar na vida de Jacó. Tudo começa a mudar. Jacó começa a ter ali a realização familiar que ele na verdade não estava projetando, mas quem que vem ao encontro? Primeiro, Deus vem ao encontro de Jacó naquele deserto. Porque ele estava ali diante de quê? De uma porta aberta. Deus vem ao encontro dele. Quando ele faz este voto, as coisas começam a vir ao encontro de Jacó. Antes dele chegar lá na casa que ele ia, já vem a que seria a futura esposa dele, já vem ao encontro dele. Olha aí a bênção do Senhor mudando a história, hein, irmãos? A bênção do Senhor. Então, aquela que seria a esposa já vem lá, dá água para ele, aquela coisa toda. E aí Jacó já é conduzido por aquela que seria a sua futura esposa, porque a partir dali ele já sente o clima, né? Já bate uma emoção, já tem uma química, né? Ali, poxa, o negócio já mexeu. E aí ele fica com aquela, depois eles começam a bater um papo de vez em quando, aquela história começa e vai, né? E tudo e tal. E aí ele já negocia com Labão para trabalhar e ganhar aquela esposa de presente. E aí Labão enrola, todo mundo sabe a história, que isso é uma novela, né? E sem nó, né? Uma novela sem nó. E aí, o que acontece? Não sabe que ele casou pela Raquel, mas veio a Lia, aquele negócio, depois ele mais 7 anos por Raquel, e aí fica com Raquel e Lia, e tudo mais. Ok. E Deus começa então a prosperar a vida de Jacó. E Jacó ficou numa dívida com Deus. A dívida dele era a casa de Deus. Era o altar. Que ele deixou lá e tudo Deus cumprindo, Deus fazendo, mas a parte dele do voto, do altar da casa de Deus ficou faltando. E lá no caminho, no capítulo 35, que você pode folhear bem aí rapidinho, no capítulo 35, no primeiro versículo, você folheou aí mais ou menos umas 4, 5 folhas. Você mudou 7 capítulos. Pode contar aí. 7 capítulos você mudou, não foi? Você estava no 28. Você foi aqui para o 35. 7 capítulos. Menina aqui passou mais de 20 anos de história. Jacó está com uma família grande, próspero, um dos homens mais ricos da terra. Mas olha o que Deus diz bem aqui nesse capítulo, mais de 20 anos depois. Olha o que Deus fala. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe aonde? A Betel, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus lembrou ele que ele não tinha cumprido essa parte. E aqui ele já estava colhendo muitos frutos desse esquecimento, desse voto, porque Deus tinha feito todas as coisas que ele pediu e muito mais. Deus não dá aquilo só que a gente pede, irmãos. Jacó não tinha mais só uma roupa do corpo. Jacó não era somente aquela pessoa que precisava se alimentar. Jacó, ele tinha fartura, ouro, riquezas, tudo Deus tinha dado para Jacó, por causa daquele voto. E aí, o que acontece? Só que o homem, ele é muito tendencioso à carne. A pessoa ganha um emprego de Deus, ele pensa que aquele emprego agora é dele. E ele pensa que agora aquilo, ele não precisa mais se lembrar de Deus. E aí ele deixa de cumprir os votos espirituais da vida com Deus. Porque ele não entende mais que aquilo foi uma porta aberta de Deus, que aquilo foi um anjo de Deus que ajudou, que aquilo foi uma oração ou uma intercessão feita na vida dele. Ele não entende mais isso. Eu estou assim, eu estou prosperando, é porque eu mereci e fiz tudo por minha conta. Aqui não tem a participação de Deus. Ele age como se fosse assim. Ele começa a se esquecer.
ele começa a se esquecer das intervenções de Deus na vida dele. E aí ele entra pelo caminho da infidelidade, como aqui mostra que Jacó estava. Irmãos, a infidelidade aqui de Jacó levou Jacó a ter uma derrota horrível na sua família, uma tragédia na sua casa. Ele levou aqui a sua família, inclusive parte da sua família, a se tornar idólatra. E Jacó, ele amargou, com toda a riqueza que ele tinha, ele amargou de sabores, que ele pagaria qualquer dinheiro para evitar que aquilo acontecesse. Como a defloração, a molestação e a violentação da sua filha, Diná. Qual é o pai que, se soubesse com antecipação o quanto precisasse pagar para evitar uma tragédia dessa, ele não pagaria? Qualquer que fosse uma segurança, qualquer que fosse um sistema de segurança de empresa, quando alguém sequestra, né, e pede até quase tudo que a pessoa tem, e ele vai lá e paga, porque ali o bem maior é aquela família. Mas não ficou somente nessa tragédia da violência na família da filha, mas também na violência que os irmãos deles praticaram, causando um homicídio generalizado naquela terra, manchando a imagem de um patriarca, de um homem que tinha um propósito de Deus mostrado lá naquela escada, irmãos. E quando a pessoa desvia daquelas orientações de Deus, então o diabo se aproveita para destruir, para causar danos, para fazer uma tragédia. Ele que entra numa porta. Você não precisa escancarar uma porta para o diabo, não. Basta deixar uma brechinha. Ele vai entrar, ele vai mandar demônios específicos para entrar em algumas áreas. Não precisa a pessoa perder emprego, não precisa a pessoa ter perdas materiais. Ele não quer nem que a pessoa perca, mas ele começa a entrar em áreas muito mais complicadas, que o dinheiro não resolve. Porque a pessoa se distanciou do propósito de Deus. A pessoa se distanciou de elementos fundamentais da vontade de Deus. Isso não é algo simples, não, irmãos. Aqui está um retrato. E então, 20 e tantos anos depois, Deus diz para ele: você sabe quem você era quando eu te apareci no deserto? Você era uma pessoa que não tinha nada nesta terra. Tu eras um fugitivo. Tu estavas fugindo para a tua vida, e eu apareci diante de você e mudei a tua história. Você me fez um voto, você me fez um pedido e eu te atendi. E agora você se esqueceu do meu altar. Você se esqueceu do Betel, que você lá mudou e me deu o nome, seria a minha casa. Você se esqueceu de tudo isso. Agora volta a Betel e cumpre o teu voto comigo. Deus estava dizendo assim: você vote, ou eu vou cancelar todo o voto aqui, tu vai voltar a ser um miserável. E Jacó tremeu na base. Na mesma hora ele chamou a família. E aí a história, os irmãos vão continuar em casa, né? Chamou a família logo para um concerto, mostrou, contou como é que foi a história. Muita gente não sabia essa história. Ele disse: foi assim, gente. O povo começou a chorar, se quebrantar, e foi logo pegando os deuses estranhos, queimando, jogando fora. E vamos para Betel, meu povo, porque Deus me confrontou. Ah, irmão, bem-aventurado o homem que é confrontado por Deus para ser abençoado. Porque aqui Deus deu um alerta para ele. O alerta do voto. Então, meus queridos, aqui é um segredo maravilhoso. Deus, Ele quer nos fazer ser referenciais nesta terra. Referenciais mesmo de qualidade. Deus nos dá recursos, Deus nos dá condições. Mas Deus não admite. Deus não admite o desprezo. Deus não admite a infidelidade. Deus não admite que a pessoa somente trate Ele na barganha. Tu me dá o que me interessa e eu não te dou o que te interessa. Isso é uma barganha, isso é um desrespeito, é uma afronta ao Deus Criador dos céus e da terra. Se você está pedindo a Deus, Ele quer que você peça. Se você está precisando de uma ajuda que você não pode resolver, Ele quer que você peça em oração. Mas Ele quer que você seja grato e fiel ao Senhor. Não pode esquecer do Senhor, não pode deixar o Senhor de lado. Aí tem a obra do Senhor precisando, aí está vindo uma grande perseguição, e aí a pessoa não tem tempo para Deus. Ah, eu não tenho nada a fazer por Deus, não tenho nada a fazer pela obra de Deus. Irmão, vai fazer por Satanás, vai fazer pelo mundo, vai fazer pelo pecado. E aí a obra de Deus sofre. Então Deus vai se apresentar, Deus vai dizer: você se lembra quem você era? Você se lembra o que foi que eu fiz na sua vida? E agora você não quer mais saber de mim, rapaz? Você está negligenciando? Não pode acontecer isso. Então o Senhor chamou Jacó, só que Jacó entendeu, irmãos. E Jacó continuou a prosperar muito mais. E olha só, segundo essa obediência de Jacó,
Essa segunda obediência, essa segunda atenção de Jacó, eu estou dizendo a segunda em relação a de 20 anos atrás. A primeira foi a da escada. Agora, nesta segunda, Jacó tinha passado muitas experiências. Eu vou pular todas essas experiências porque teria que ser 2 dias de ministração. Mas essa segunda aqui experiência de Jacó, mais de 20 anos depois, foi que trouxe a bênção maior que ele não conhecia. Aqui, nesse momento, quando ele volta a Betel, e ele lá estabelece, não somente mais aquele altarzinho, pedra de travesseiro, já devia até ter desaparecido aquilo, porque era uma pedrinha. Imagina, 20 anos você ir no lugar e ver se acha uma pedra que você colocou ali, já não existia mais aquela pedra, com certeza. Ou estava enterrada, não sei, ou alguém achou bonitinha e levou, porque era uma pedrinha. Mas ele sabia a demarcação geográfica do sonho, aonde Deus mostrou que botou a escada onde o topo dava na terra. Quem sabe não ficou até a marca da escada lá. E Jacó levou o povo todinho para lá, só que ele foi equipado. E Jacó erigiu um altar com uma pedra fundamental, né? Isso é um pouquinho teológico, uma pedra fundamental que veio ser a base do templo de Salomão, aonde foi construído o templo do Senhor. A primeira pedra foi essa aqui, a primeira do travesseiro lá, né? Mas aquela desapareceu com o tempo. 20 e tantos anos depois, ele então obedece a voltar a cumprir o seu voto. E ali ele leva todo o equipamento de altar, faz um altar belíssimo para o Senhor, que esse altar foi seu próprio altar do templo, construído por Salomão, projetado por Davi, mas construído por Salomão, rei de Israel, o segundo rei de Israel. E aí, meus queridos, sabe o que Deus fez lá na hora que ele botou o altar? Erigiu um altar agora completo. Ele disse: agora eu faço cumprir as ricas e grandes promessas que eu fiz a Abraão. E agora eu mudo o teu nome. Só agora o nome dele, que aqui Deus ainda o chama de Jacó. Só a partir de então agora, Deus diz: tu não serás mais Jacó. Agora não era mais o anjo lá, para quem conhece a história do encontro, não era mais o anjo lá do vale de Jaboque, não. Não era mais aquele anjo, que aquele nome que ele estava sendo chamado ali de príncipe de Deus, alguns não estão sabendo dessa história, lá no encontro é ministrado. Então, mas ali ele não teve aquele nome que o anjo disse, porque ele descumpriu etapas para frente. Então aqui ele ainda foi chamado de Jacó. Vocês viram que o versículo começa dizendo assim, aqui no 35, dizendo: disse Deus a quem? A Jacó, não é Israel. Mas aí quando Jacó vai lá, e quando Jacó começa, faz tudo isso, não é? Então Deus, no versículo 7, edificou ali um altar, e ao lugar que chamou El Betel. Engraçado isso aqui, não mais Betel, El Betel. É um nome assim até contraditório. Sabe por quê? Porque ele já tinha dado Betel, casa de Deus. Aí ele chamou El, casa de Deus, de Deus, de novo. Era como se fosse Deus novamente na minha vida, porque ele tinha transgredido a primeira vez. Então ele já chamou El Betel, Deus da casa de Deus, né? Então Deus da casa de Deus, porque a primeira, sabe, eu furei, eu não votei. E aí ele chamou, foi no mesmo lugarzinho, erigiu, edificou, a palavra que edificou construiu completamente, dentro do padrão que era para ser construído. E então chamou El Betel, porque ali Deus se revelou. Eu estou no versículo 7, número de Deus inclusive, né? Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Amém, queridos? E assim ele construiu direitinho isso. E na continuação da história, os irmãos olhem aí para frente, não é? Vocês vão ver que Deus então estabelece as bênçãos de Jacó. Eu não estou aqui achando o versículo, mas está aqui que ele estabelece as bênçãos de Abraão. E diz assim, parece que é no versículo 12: a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei depois a ti e a tua descendência. Não, eu vou pegar um pouquinho antes, que diz assim, no 10, né? Pronto, obrigado, irmãos. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel, ou seja, passou a ser chamado Israel. Disse mais, olha aí, irmão, disse mais. Deus quer fazer mais, viu? Disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti.
a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei depois a ti e a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se ao lugar onde lhe falara. Só um altar. Só um altar. Vocês viram a importância de um altar? Deu para captar aqui a importância de um altar? Deu? O que foi? Deus pediu coisa demais? Um altar. Passou 20 anos que ele tinha prometido o altar para Deus. Não cumpriu. Volta a Betel. Eu te fiz prosperar porque você prometeu um altar. Irmãos, como esta terra precisa de altares. Como esta terra precisa de casa de Deus. Por isso que Satanás tenta atrapalhar o povo de Deus. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Aonde tem altar, o diabo é derrotado. Então Deus quer que você seja um adorador, uma pessoa que levanta um altar para Deus. Satanás te chamar para oferecer um altar para ele de uma forma inconsciente, claro, você não vai diretamente se ele te chamar, mas você tirar o teu tempo para Deus, é um altar para o inimigo. Você não ter tempo para dar a Deus, é um altar ao inimigo. Você ser infiel naquilo que Deus te dá. O dízimo é pesado para mim. Estão criticando, estão falando. Meu irmão, olha aqui o exemplo na Bíblia, antes da lei, olha a palavra do Senhor. Quer carregar a avareza? Quer carregar a responsabilidade de ser avarento, de ser infiel? É uma tragédia carregar essa responsabilidade. É uma grande responsabilidade, não vale a pena. Então aqui o Senhor pede para levantar o altar. O inimigo leva, não, olha para ti, olha para teu sonho, olha para a tua vida. Você precisa de muita coisa. E aí o inimigo está te chamando a sair do altar da fidelidade, do altar da adoração. Isso não é somente com boca, não é somente com palavras, é com atitude, irmão. É com obediência a Deus. Precisa ter coragem de confrontar a sua família e dizer: nós estamos errados. 20 e tantos anos depois, tudo o que aconteceu, ele faz uma ministração. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui dentro da nossa casa? O diabo entrou aqui dentro. Eu sou filho de patriarca, neto de patriarca, e o diabo entrou dentro da nossa casa porque nós somos desobedientes. E agora nós vamos fechar essas portas. E aí foi quando ele disse: Deus me apareceu. O Deus se revelou há muito tempo atrás, quando eu era fugitivo. E agora eu vou obedecê-lo. E então ele foi e obedeceu, irmãos, e mudou a história completa da sua vida. Agora sim, Jacó é o homem segundo o propósito de Deus. Agora sim, Jacó estabeleceu um futuro seguro na sua vida. Está aí a nação de Israel, que ele disse que não seria mais só ele, o homem Israel, mas um povo que nasceria dele. E este povo chama-se Israel também. E desse povo que nasceu Jesus Cristo, o Messias, deste povo nasceu a igreja, que estamos aqui hoje, glória a Deus. E a Bíblia chama que nós somos o Israel de Deus. E estamos na dispensação não daquele Israel lá, não é? Original de Jacó, não, né? Nós estamos agora na dispensação do Israel de Deus. É quem? A igreja do Senhor. É aqui que estão os olhos do Senhor agora, porque estamos na dispensação da graça, orientados, guardados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos um papel muito grande. Mas esse Israel, descendência lá, que veio de Jacó, queridos, foi perseguido de todas as formas esta nação. Está lá, de pé, firme e forte, poderosa, para mostrar que a promessa de Deus, não há quem mude a promessa de Deus. Não há quem tire, não há quem vergonhe. Tentaram, o inferno tentou. Foi Hitler, foi tanta gente, tanto império, o Império Romano, mas não conseguiu. Ficou sem pátria há quase 2000 anos. Mas está lá, firme e forte, uma das grandes potências do mundo, a nação de Israel. E hoje a maior potência é a igreja de Jesus Cristo, o Israel de Deus. Amém? Tenho uma palavra importante para você. Você pode dizer assim: mas pastor, tem uma coisa aqui, que aquela palavra era para quem era o descendente de Abraão. Aí se você vai ler os ensinos de Paulo, você vai ver que Paulo diz assim: vós sois a descendência de Abraão. Aí ele termina dizendo: vós sois o Israel de Deus. Ou seja, cada uma destas promessas que Deus fez valer sobre o Jacó, que virou no Israel, por meio de um voto, vale para cada um de nós, para você e para mim. Você quer ser guardado por Deus?
Você quer ter provisão de Deus? Você quer ter exatamente o amparo de Deus em toda a tua vida? Você quer que Deus dê a última palavra na tua vida? Então diga sim para Ele: tu serás o meu Deus, e eu levantarei para ti sempre este altar. Pronto. Levantarei o altar para ti, e tu serás sempre o meu Deus. Se você lembrar dessas duas coisas aqui que Ele faz. E a terceira, ser fiel em tudo que tu me deres, eu darei a ti, devolverei a ti aquilo que tu manda eu devolver. A fidelidade e a obediência. 3 coisas que servem para hoje, para um futuro seguro, para uma vida abençoada, para uma vida guardada e protegida, para uma vida que quem dá a última palavra é Deus. Vale ou não vale a pena, irmãos? A morte vem te pegar e Deus diz: não está na hora. Se a pessoa tiver descoberto, tem gente que morre cedo, não é porque o tempo dele estava marcado. Não, é porque ele não semeou a proteção de Deus. Ele não semeou a longevidade. A longevidade é uma semeadura. Eu sempre conto para os irmãos que eu gosto de dar um exemplo muito forte. A minha mãezinha querida. A minha mãezinha veio agora de mais outro quadro. Há meses atrás foi um quadro que a gente pensava que ia levar. Ela está pronta para partir. É uma serva fiel do Senhor. Mas tem um mistério que acontece entre mamãe e Deus que ninguém entende. Que Deus não quer levar ela ainda agora. E ela ficou num estado muito delicado. Eu nem falei o estado assim para os irmãos, porque foi tão impactante na minha vida que eu não consegui falar para os irmãos. Então ela ficou num estado, teve que ser contida. Agora eu posso dizer, porque já passou. Mas ela teve que ser amarrada numa cama que ela perdeu totalmente a lucidez. Ela ficou tendo alucinações, desconheceu todos os filhos. Foi uma coisa horrível que eu não aguentei. Eu fui assim impactado quando eu vi minha mãe. E eu fiz uma oração: meu Deus, minha mãe é tua. Eu entrego, só não permita que ela sofra mais. Ela não pode passar isso. E a mamãe começa então a passar os momentos. E a lucidez começa a voltar. Ela começa a reconhecer. E aí um dia meu irmão inclusive filmou. Isso lá em Brasília, ela está lá em Brasília. Filmou e mostrou mamãe fazendo uma oração. Orando pelo hospital, pelos profissionais, pelos médicos, pela família, todo mundo. E viu, olha, e espantou. Todo mundo, porque ela não fazia nada disso. A voz dela era irreconhecível, as palavras. Porque ela teve um início de AVC, e AVC recuou, retrocedeu. Foi feito tomografia e ressonância no cérebro dela, não tem nada, está limpinho. Não há uma gota de nada, tudo aqui desapareceu. E aí, baixou apenas uns elementos químicos do sangue dela que causou essa alucinação. E tudo começou a ser normalizado com a ajuda médica, né? Mas a mão de Deus fazendo a diferença. 97 anos de idade, 97 anos. Mas uma serva sempre fiel ao Senhor. Foi provada na família, abandonada pelo seu marido, passou fome, passou muitas necessidades, mas nunca deixou de levantar o altar para o Senhor. Até no pouquinho que ela tinha, ela ensinava a gente a ofertar ao Senhor, a dar o dízimo de tudo. Até do pouquinho que a gente recebia. Entendeu? Guardar na sua Bíblia, quando faltava na igreja. Esse nível de fidelidade, de amor. E aí quando foi recente, a primeira coisa que ela fez, quando teve também a lucidez, depois dessa oração, ela pediu a Bíblia dela para fazer a leitura. Lá no hospital, lendo a Bíblia. A primeira coisa que ela pediu foi a Bíblia, irmãos. Olhe o nível de altar quando entra no coração de uma pessoa. Ela não orou para reclamar: meu Deus, por que eu adoeci? Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Que tem gente que só tira tempo para mexer com o coração de Deus. Em vez de tirar o tempo para orar e agradecer a Deus, vai dizer: Senhor, por que fizeste isso? Senhor, por que isso acontece? Meu irmão, vai orar, vai interceder, vai repreender o demônio. Não vai colocar coisa ruim para o céu. E então, não tem louvor, não tem gratidão, só vê problema. E nem é assim que se faz, irmão. Tem que entender o contexto da vida. O diabo está solto, está perreando, e não bote culpa em Deus. O povo de Deus tem que botar a culpa mesmo no Satanás. Repreender o Satanás. E adorar a Deus no altar. No altar de Deus, botar altar para o Senhor. E aí nesse altar você coloca a sua fidelidade, a sua adoração, a sua devoção. E a palavra profética de dizer: Senhor, em todo o tempo te servirei e nada vai me afastar de ti. Irmão, isso é muito poderoso, amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça prevalecer todos estes propósitos na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora.
Que hoje este altar você possa entender a importância deste altar. Eu sei que cada um tem uma história aqui. Eu sei que cada um tem um desafio. Não pense que eu estou pregando porque parece mais fácil eu dizer para você fazer, não, porque eu conheço esses desafios também. Eu sei o que é levantar um altar em meio a uma tempestade. Eu sei o que é você dar vontade na hora de orar, de dobrar o joelho, de mais chorar do que falar, do que levantar o seu clamor para Deus. Eu sei o que é isso. Eu sei que são dores inexplicáveis. Mas quando nós temos um altar com Deus, nós sabemos que o nosso Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima de qualquer dor natural. Porque Ele é o único que pode mudar toda a nossa história. E se eu ficar lamentando e ficar fazendo isso, eu estou atrapalhando a ação de Deus, porque eu estou tirando a fé que traz a ação do Espírito Santo na minha vida. Então a melhor coisa é na hora do altar. Você pode estar com dor mesmo lá no teu osso, lá doendo até o tutano do teu osso, dor mesmo que está te fazendo, sabe? Mas você pode dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Porque não é essa circunstância que vai mudar a minha impressão de Ti. Não é, Senhor, esta aflição. Não é, Senhor, esta situação, porque eu sei quem Tu és e o que Tu tens dito para mim e o que Tu vai fazer comigo até na eternidade. Então, esse altar fica preservado. A sua postura fica preservada diante de Deus. E aí, meu irmão, se cumpre o que o Senhor diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Entrega. Vai parar aí? Quem é que pode dizer o restante desse versículo? Depois de entregar o caminho ao Senhor, tem uma outra palavra, o quê? Confia nele. Primeiro entrega, depois confia nele. Agora a terceira, vamos dizer bem forte agora. E a terceira? E o mais ele fará. Amém? Fará prosperar o teu dia como o sol ao meio-dia. De dia o sol não te molestará, e nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você se apegou a mim, foi com amor. Eu te colocarei a salvo num alto retiro, porque tu conheces o meu nome. Aleluia! Oh glória! Tu conheces que eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu conhece que eu sou o Jeová Jireh, aquele que provê. Tu sabe que eu sou o Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus que vence todas as batalhas. Porque você conhece o meu nome. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por isso que na oração Jesus começa: santificado, santificado seja o teu nome, ó Pai. É o altar da adoração, é você conhecer o nome de Deus, é você saber o que significa o nome de Deus. Meus queridos, é tempo de colocar altar diante do Senhor, e o mais Ele fará. Você não pode se comparar ao homem carnal, ao homem ímpio, nem proceder como ele, mas confiar que sobre ti tem uma cobertura, tem um voto que você fez com Deus. Se aproprie, meu irmão, porque é neste voto que está a tua prosperidade, é neste voto que está a tua segurança, é neste voto que está o teu futuro, é neste voto que está, irmãos, os segredos para a humanidade. Basta que você seja fiel a Ele. Se você não fez, faça hoje. Se você negligenciou como foi Jacó, volte, seja fiel ao voto inicial, que coisas maiores ainda acontecem quando ele renovou o voto. Ele renovou o voto, e aí até o nome dele foi mudado. A história dele foi mudada. Por isso, nesta noite, Deus quer fazer algo poderoso na tua vida, mas que a tua vida seja também algo poderoso para muitas vidas, para muitas pessoas, para esta cidade, para a tua casa, lá para o teu trabalho, para Deus fazer muitas coisas através de você. Oh, aleluia! Neste momento, fale com o Senhor. Entre na intimidade com o Senhor neste momento. Enquanto nós louvamos, nós iremos orar por você. Aleluias! Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, aleluias! Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória.
sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar. Oh, coloca o sacrifício no altar para Deus. Coloca o sacrifício da tua vida. Teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé. Oh, glória, creia. Diante da tua glória. Receba do Senhor. É nesse altar que Deus vai confirmar com a sua glória, com o seu fogo. Coloca altar, meu irmão, diante de Deus.